Esqueça o monstro desajeitado dos filmes de Hollywood. A paleontologia moderna acabou de reconstruir a verdadeira biologia do Tiranossauro Rex. E o que os cientistas descobriram nos fósseis é infinitamente mais aterrorizante do que o cinema te mostrou nas últimas décadas. Não estamos falando de um lagarto gigante correndo e rugindo sem parar. Os registros ósseos mais recentes provam que ele era um assassino silencioso. Uma máquina de emboscada pesando 9 toneladas, projetada peça por peça para uma única função evolutiva e letal. Durante décadas, a cultura popular espalhou que a visão dele era baseada em movimento. Se você ficasse parado, ele não te veria. Essa é a maior mentira já contada. A anatomia do crânio revela uma visão binocular 13 vezes mais nítida e letal do que a visão de uma águia. E se a visão não fosse suficiente, o bulbo olfatório gigantesco detectava o cheiro de carne a quilômetros de distância na escuridão profunda. Você nem saberia que ele estava lá até que as mandíbulas se fechassem. Como essa máquina dominou a Terra por tanto tempo? Esse é um canal sério e com total embasamento científico. Fique até o final. Para entender o terror absoluto que era cruzar o caminho desse predador, precisamos olhar para a biomecânica da sua mandíbula. Nenhum animal terrestre na história do planeta teve uma força de mordida tão devastadora. Os números registrados são difíceis de acreditar. A pressão exercida pelos dentes de um T-Rex chegava a incríveis 6 toneladas por polegada quadrada. Isso é o equivalente a ter um elefante inteiro pisando diretamente em cima de uma única moeda. Os dentes não eram feitos apenas para rasgar a carne macia e exposta. Eles eram pilares de osso maciço com o formato de bananas serrilhadas. Evoluíram especificamente para perfurar a pesada armadura espessa de outros dinossauros. Quando ele mordia, os dentes atravessavam o couro e explodiam os ossos da presa em milhares de estilhaços. Os cientistas chamam isso de osteofagia extrema. Ele não apenas matava a presa, ele pulverizava a estrutura esquelética do alvo. Não havia fuga possível se aquelas mandíbulas travassem. Mas como um gigante tão pesado conseguia se aproximar sem ser notado por eles? A resposta está nas proporções bizarras do seu corpo. Aqueles braços minúsculos que viraram piada tinham um propósito sombrio. Ao reduzir o peso na parte frontal, o predador conseguiu desenvolver um crânio colossal e pernas traseiras de puro músculo e osso denso. Ele não precisava correr maratonas. A estrutura das pernas e os pés com coxins acolchoados indicam que ele caminhava de forma surpreendentemente silenciosa para seu tamanho, deslizando pelas florestas de coníferas como um fantasma gigantesco e extremamente letal. Os estudos paleoclimáticos sugerem que ele caçava com mais eficiência durante a noite ou no crepúsculo escuro. A sua audição de baixa frequência captava os passos de presas muito antes de serem vistos. Ele apenas esperava pacientemente nas sombras da vegetação alta. A vítima pastava tranquilamente sem perceber o perigo iminente. E então, num piscar de olhos, 9 toneladas de pura agressão explodiam da escuridão a uma velocidade aterrorizante. O impacto inicial já era mais que suficiente para quebrar as costelas da sua presa. Mas a caça no Cretáceo não era fácil nem mesmo para o rei. As suas presas eram autênticos tanques de guerra vivos,
triceratops com chifres mortais e anquilossauros com clavas ósseas capazes de quebrar a perna de um predador com um único e violento golpe bem dado. Por isso, o predador alfa precisava de muito mais do que força bruta. Tomografias cranianas revelam um cérebro excepcionalmente grande para um réptil. A proporção cerebral indica inteligência tática para resolver problemas e memorizar rotas exatas no seu território. Esqueça o lagarto estúpido agindo por puro instinto. Ele calculava os ângulos de ataque, estudava o comportamento do rebanho e escolhia o momento exato em que a presa estava mais vulnerável. Fósseis mostram feridas curadas em esqueletos provando que eles sobreviviam. Isso levanta uma teoria perturbadora entre os especialistas. Alguns paleontólogos defendem que eles poderiam caçar em grupos familiares organizados. Os mais jovens e rápidos cercavam a presa, enquanto o adulto colossal dava o pesado golpe de misericórdia final e fatal. Vocês conhecem as criaturas, mas ainda não conhecem quem as caça. Quando os nossos arquivos baterem 1000 inscritos, o curador do domínio primal sairá das sombras. Inscreva-se e force essa revelação. Talvez a descoberta mais bizarra e fascinante da última década seja a textura do rosto desse monstro. Pesquisas recentes analisaram os canais nervosos complexos presentes nos ossos do focinho da criatura, e os resultados chocaram a comunidade científica no mundo todo. O focinho do T-Rex era coberto por uma rede de terminações nervosas incrivelmente sensíveis, parecidas com os sensores de um crocodilo moderno ou até mesmo a ponta do dedo humano. Aquela máquina de esmagar ossos tinha um rosto extremamente sensível ao menor toque. Para que um assassino precisaria de tanta sensibilidade no rosto? As teorias são arrepiantes. Essa rede nervosa permitia que o predador identificasse a temperatura da presa no escuro, sentisse a pulsação do sangue e escolhesse cirurgicamente onde dar a mordida. Essa sensibilidade extrema também sugere um comportamento social. Eles poderiam usar os focinhos para interagir delicadamente com os seus filhotes, esfregando os rostos de forma afetuosa. O contraste claro entre a brutalidade colossal e a delicadeza é assustador. Ele foi o ápice absoluto da evolução dos grandes terópodes. Durante mais de 2 milhões de anos, nenhuma criatura ousou desafiar a sua coroa na América do Norte. Ele estava no topo da cadeia alimentar global. Não tinha predadores naturais e com biologia imbatível. Mas até os falsos deuses sangram. A extinção do rei não veio de um rival biológico. Veio do espaço escuro. O impacto do asteroide Chicxulub há 66 milhões de anos transformou o planeta numa fornalha global, seguida por um inverno nuclear e sufocante. A base da cadeia alimentar entrou em colapso total. As plantas morreram com a falta de luz solar. Os herbívoros gigantes que serviam de banquete logo pereceram de inanição. E a máquina de 9 toneladas precisava de uma quantidade massiva de calorias para sobreviver. Sem comida suficiente para sustentar a sua fornalha metabólica. O rei dos dinossauros foi reduzido a vagar por uma paisagem cinzenta, morrendo lentamente de fome e de frio em um mundo silencioso, coberto de cinzas vulcânicas e rios envenenados pelo enxofre ácido. A biomecânica nos obriga a olhar para esse animal não como um monstro de filme, mas como uma anomalia predatória. Imagine o silêncio denso de uma floresta no Cretáceo.
e a sensação física de uma vibração de baixa frequência zumbindo agressivamente no seu peito. Os biólogos especulam que o tiranossauro usava o infrassom para se comunicar e paralisar as suas presas, um som tão grave que não era ouvido, mas sentido nos órgãos internos, induzindo pânico instintivo e confusão mental antes mesmo da criatura sair das sombras. Você não veria o perigo chegando. O seu corpo apenas congelaria com as ondas sonoras invisíveis invadindo o seu sistema nervoso. As pupilas dele dilatadas no escuro, ajustando o foco com precisão cirúrgica no calor corporal, enquanto ele calculava a distância final. Não havia intenção ou maldade naqueles olhos frios de réptil. Havia apenas o cálculo matemático da sobrevivência e a fome insaciável de um ecossistema brutal. Ele te veria apenas como uma pequena quantidade de calorias estritamente necessárias para se manter vivo. A engenharia genética moderna ainda estuda o DNA residual que esses deuses caídos deixaram nas aves modernas. O império deles desmoronou em cinzas, mas a Terra sempre se lembra dos seus verdadeiros e antigos donos. Se esse arquivo abriu os seus olhos para o horror real da ciência, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Torne-se membro para acessar dossiês ainda mais densos antes de todo mundo. Nós vamos continuar descendo, camada por camada, até que as luzes do laboratório primordial sejam acesas. Nós somos o domínio primal, e o arquivo confidencial de hoje está permanentemente trancado. Até a próxima!